É por isso. Se conectar aqui dentro de novo. Espera aí. Ao vivo. Entrou. Deixa quieto. Parece que pegou alguma internet aí que não é. Pegou. Continua de lado? Tá de lado? Tá de lado? Tá. Então vira o aparelho. Ô João, se tiver de lado, a gente vira o aparelho aqui, ó. Vira o aparelho, então. Tem que encerrar a transmissão. Dá com... Não vai encerrar não. Tá de lado aí. Vê se tá de lado. Tá de lado? Vê lá. Aqui, ó. Tá aqui onde? Ó as pessoas mandando mensagem. Vamos ter que pôr assim, ó. É o jeito. Isso aqui tá virado, cara. Isso aqui tá errado. Isso aqui tem que ficar ao contrário. Entendeu? Aqui, ó. Aqui, professor. Aí. A casa também aperta aqui, ó. Segura. Dois, parece. Ô Leandro, saiu daí não? Tá transmitindo aí? Transmitindo, deixa assim quieto. Pronto. Deixa, agora tá bom. Só que a imagem tá ruim aqui, ó. Aí seu telefone. Chega. Deixa Tá pegando o som da igreja. Tá pegando o som da igreja. Fazer o teste? Deixa passando, porque senão eu Queridos, agora sim, paz do Senhor, que Deus abençoe a vida. Tivemos um probleminha técnico aí, mas já está resolvido aí, em nome de Jesus, amém? Vamos dar início à nossa escola dominical. Eu quero convidar você a fechar os teus olhos, vamos fazer uma oração para que o Senhor possa falar conosco através dessa lição bíblica nessa noite, em nome de Jesus. Oremos. Senhor, nosso Deus, Pai querido, queremos te bendizer pela oportunidade de estar na tua casa nessa noite, transmitindo essa aula, Pai amado, irmãos em Cristo que estão em casa, Senhor amado, mas que hoje, junto conosco, Pai, vamos aprender mais um pouco da Tua Palavra. Abençoa a vida do Robson, ministra Robson Santos, que vai ministrar esta aula nessa noite. Pai,
Eu quero te louvar pela vida de cada um que saiu da tua casa. Muitos poucos, ó Pai amado, estão dentro da tua casa hoje para poder servir ao Senhor, para favorecer os nossos irmãos em casa. Nos guarda, Senhor, nesse ambiente, livra de todo mal, tudo que não provém do Senhor. Assim nós oramos e entregamos essa escola bíblica nas tuas mãos, em nome de Jesus. Professor Robson, ministrando a aula nessa noite, em nome de Jesus. Amados, a paz do Senhor, é muito bom estarmos online para aprender a palavra de Deus, a palavra verdadeira, fiel, que não fica ultrapassada jamais. Abra a sua revista aí na sua casa, a lição de número 12. Vamos falar hoje, meditar, refletir sobre a lição 12. O perfeito, Jesus, o homem perfeito. Quero convidar você a sua revista. E aqueles que não têm revista em casa, abra sua Bíblia em Lucas capítulo 2, versículo 40 ao 52. Diante de tantas informações, evidências, fatos, nós nos perguntamos o que é verdadeiro. Uma coisa é certa, nós temos certeza disso: a palavra de Deus é viva, eficaz e verdadeira. Uma informação bíblica, ela vale muito. De repente você está aí ocupado, mas é um tempo precioso que você vai se dedicar a aprender a palavra de Deus, falando sobre Jesus, o homem perfeito. Estudamos várias lições durante este semestre já, aprendendo sobre a raça humana, a origem do pecado, a origem, e estudamos sobre também a origem do pecado. Na aula de hoje estaremos estudando sobre Jesus, o homem perfeito. O texto-alvo está escrito em Lucas capítulo 2, 52, está escrito assim: e crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. A verdade prática, está escrito que verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus é o Senhor Jesus Cristo, é igual ao Pai, semelhante a nós. A sua divindade e humanidade não são aparentes, são reais, perfeitas e plenas. O mundo de hoje questiona sobre Jesus, questiona Ele como Salvador, questiona Ele como Messias, questiona Ele como Deus. Muitos aceitam Ele apenas como Jesus histórico. De fato, existiu um homem chamado Jesus na Palestina, e este homem foi considerado como profeta. Para nós cristãos, ele não foi apenas um grande homem, ele foi o próprio Deus encarnado aqui na terra. Por que cremos assim? Saberemos nesta aula. Não cremos simplesmente por uma questão de fé, apesar que a fé nos pauta e nos assegura que Ele existe e Ele é o Senhor, Deus e homem perfeito. Mas essas históricas, arqueológicas, geográficas e outras mais, que comprovam que Jesus de fato veio, e tudo que fala sobre Ele, as informações verdadeiras, comprovar aquilo que foi prometido no Antigo Testamento, que Deus enviaria alguém, lá em Gênesis capítulo 3, que esmagaria a cabeça da serpente, da semente da mulher. Nós sabemos, biblicamente falando, que isso já apontava para Jesus, que haveria de vir o Messias, que os judeus tanto aguardavam. Então é isso que estaremos estudando nesta aula tão importante. Na introdução, vemos aqui que o nosso comentarista, pastor Cláudio de Andar, coloca que nós estudaremos e aprenderemos sobre a encarnação do Filho de Deus. Este tema é muito importante, simples para alguns e complexo para outros, porque, como diz o próprio Paulo, a Jesus, a encarnação dele é um grande mistério. Jesus, sendo Deus, tendo se encarnado, tendo tomado forma humana, é um grande mistério. Para os gregos isto era loucura, porque como Deus poderia se tornar homem ou estar na forma de homem? Para os judeus, Jesus ter morrido na cruz foi um escândalo, mas aquilo que as Escrituras colocam a respeito de Jesus, para nós é o poder de Deus. Jesus, ele é o tema central de toda a Bíblia Sagrada. Jesus é o tema central do cristianismo. Se tirarmos Jesus, não temos mais salvação, não temos mais esperança. Se na Bíblia Sagrada nós não estudarmos Jesus, não há mais o que estudar. Paulo chega a dizer que quando ele ia anunciar o pregar, a missão dele era anunciar Jesus. Então entenda, esta aula é muito
importante e indispensável, porque é o tema central das Escrituras. Alguns que acreditam nele, como eu já disse, apenas como homem. Outros apenas como Deus, não aceitam ele como homem. Não aceitar ele como verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus é desacreditar na doutrina ortodoxa da Bíblia Sagrada. Para crermos de fato o Jesus revelado nas Escrituras, precisamos conhecer o Jesus verdadeiro Deus e verdadeiramente homem na sua plenitude. No primeiro tópico, você vai perceber que o comentarista vai dizer que professamos que o Senhor é e é, não apenas é, perfeitamente humano e perfeitamente divino. Ele não era meio homem nem meio Deus, mas totalmente homem e totalmente Deus. Você já deve ter escutado, aprendido com alguém, que Jesus é 100% homem e 100% Deus. Alguns discordam deste conceito, mas há um conceito que ninguém pode discordar em respaldo bíblico. Jesus foi e é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. O primeiro tópico que o comentarista Claudio de Andrade faz é falar sobre Jesus enquanto Deus. Nós temos o Evangelho escrito por Mateus, Jesus enquanto rei, o Messias que os judeus tanto aguardaram. Marcos, que vai relatar Jesus como servo, que ao contrário daquilo que os davam, ele, em vez de vir para ser servido, ele veio para servir. Lucas vai mostrar para os gregos e outros mais que Jesus de fato foi um homem não um rei mortal, mas ele esteve na condição humana. Porém, João, ele se preocupa em focar e mostrar Jesus enquanto Deus. As parábolas, os milagres registrados no Evangelho de João é para dizer que Jesus era e é Deus. E aí o comentarista ele vai colocar o primeiro ponto do primeiro tópico, que Jesus já estava com o Pai. Jesus não passa a existir depois do nascimento do ventre de Maria. Jesus existia antes de toda a criação. Porque todas as coisas que existem no mundo ou fora do mundo não existiram a não ser por meio dele, porque ele criou todas as coisas. Logo, ele é a própria eternidade, ele é eterno. Suas atividades o transcendem, suas atividades demonstram que só sendo Deus poderia fazer o que ele fez, conforme Isaías capítulo 9, 6. No segundo ponto, vai falar sobre os seus atributos, grandezas e perfeições. Como conhecemos alguém, ou como podemos classificar alguém? É por meio dos seus atributos, características. Jesus tinha características e tem, que nenhum outro homem tem. Atributos esses incomunicáveis, chamado de onisciência, que ele sabe de todas as coisas. Onipotência, que ele tem todo o poder no céu e na terra. E onipresença, ele está em todo o lugar. São atributos que somente Jesus tem. Em vários capítulos ou relatos bíblicos vão mostrar que Jesus tem todos esses atributos. O apóstolo João, estando na ilha de Patmos, Jesus encontra aquele que tem olhos como chamas de fogo, ou seja, ele contempla, ele vê todas as coisas. Há características que são específicas de Jesus, mas nenhum outro homem teve e vai ter nessa terra. Mas há atributos, há características que eu e você temos, mas esses atributos, onipresença, onisciência, onipotência, somente ele tem. Logo, ele é Deus. Somente Deus tem esses atributos, e a sua grandeza revela que ele de fato é o Senhor Jesus. Ele é verdadeiramente Deus. Também, em um terceiro ponto, o comentarista vai dizer que ele se esvaziou-se da sua glória, mas não da sua divindade. O apóstolo Paulo, estando encarcerado, preso, mesmo assim ele não perdeu a sua alegria, ele continuava alegre no Senhor. Assim é você e eu. Talvez estamos em um certo momento difícil, que não podemos circular no certas coisas, mas a nossa alegria independe do local, porque a nossa alegria está em Jesus. Nesta alegria toda, no seu capítulo 2 de Filipenses, versículos 5 ao 11, vai dizer que Jesus, sendo Deus, por
usurpação ser igual a Deus. Antes, se esvaziou-se a si mesmo, tomando forma de homem e se humilhando até a morte e morte de cruz. O esvaziar-se aí no grego não é deixar de ser Deus, pelo contrário, é limitar, é colocar uma limitação. Enquanto o homem aqui na terra, ele se limita, mas ele não deixa de ser Deus, porque Deus não tem como deixar de ser Deus e não pode voltar a ser Deus. Se ele é, sempre será. E no caso de Jesus, foi e sempre será Deus. Então ele apenas se limita disso. Mas para os gregos, como eu já coloquei, isto era uma loucura. Como alguém grandioso, vivendo na maravilha do seu reino, vai deixar tudo para tomar a nossa forma, para viver aquilo que nós vivemos? Isso talvez para alguns seja demais, mas para nós é uma alegria saber que o nosso Deus, em sua grandeza, usurpação, não teve uma limitação de se tornar ou se achar na condição humana. O professor muito sábio disse uma vez: os homens querem ser Deus, mas Deus, no caso de Jesus, não teve por usurpação ser Deus, se esvaziou-se, porque somente enquanto homem ele poderia morrer. Talvez você pergunte, por que Jesus teria que se tornar homem para vir aqui na terra? É simples, para ele morrer em meu e em seu lugar. Ele não poderia fazer isso enquanto Deus. Para morrer no meu e no seu lugar, ele teria que estar na forma humana, pois Deus não está morto, Deus não morre e jamais morrerá. Então os evangelistas, como os outros livros proféticos do Antigo Testamento, apontam e mostram que Jesus é Deus. Acreditar no Jesus histórico é fácil, porque hoje é 22 de março de 20 depois de Cristo, ou seja, por causa da existência dele, o imperador vai mudar o calendário por causa de um homem que revolucionou a história. Nós temos livros e outras evidências, informações diversas que dizem que ele de fato existiu. Temos também milhões de cristãos morrendo em prol deste evangelho, acreditando neste evangelho que Jesus é Deus. Então não é fato, não é teoria, é uma grande verdade que ele é. Aceitá-lo como homem não é nada difícil. Aceitar como Deus às vezes vai exigir fé, vai exigir que você e eu acreditemos, mas como está escrito, aquele que anda nele, aquele que vive junto dele, por uma forma experimental, vai ter que crer que ele é de fato Deus. Os discípulos no caminho de Emaús, andando com o homem, achando que era um homem qualquer, perceberam que aquele homem não era apenas um homem, era o próprio Deus. Assim você, meu querido aluno, se você andar com Deus, andar com Jesus, verás que ele não foi apenas um grande homem aqui na terra, ele foi e é verdadeiramente Deus. Saulo de Tarso, ou Paulo, como você conhece, acreditava nele como Deus, acreditava nele enquanto Jesus, homem. Mas quando Jesus aparece para ele, Paulo, que era um erudito, um homem muito estudado, pôde crer nele enquanto Deus. Os eruditos, pessoas, cientistas até, creem na existência dele enquanto Deus, não apenas como homem. Então você também pode, biblicamente, pelos textos sagrados, crer que Jesus é de fato o Salvador e ele também é Deus. Várias informações, vários versículos bíblicos vão apontar para isso. Agora, no segundo tópico, vai falar sobre Jesus, o verdadeiro homem. A concepção, a encarnação e o nascimento do Filho de Deus não pegaram Israel de surpresa, pois pelas Escrituras do Antigo Testamento que o Messias em breve chegaria. Aliás, o mundo gentílico foi preparado por Deus para recebê-lo. Os judeus, apesar de todas as evidências bíblicas, vieram a rejeitá-lo. Olha que interessante. O ser humano, diante de tantos fatos incontestáveis, como pode rejeitar a verdade? Foi o que os judeus fizeram. Vendo Jesus, não aceitaram ele enquanto o Salvador, o Messias que estava prometido. Eles não poderiam negar
que aquilo que está escrito nos 39 livros do Antigo Testamento, na lei mosaica, nos profetas, nos livros poéticos dele, tudo estava se cumprindo sem tirar nenhum ponto. Os judeus aguardaram por mais de 3.000 anos a vinda do Messias. Quando ele veio, eles não aceitaram, porque eles esperavam o Messias que viesse um cavalo de guerra para libertar. Mas Jesus é humilde, não está aquilo que as Escrituras colocavam, pelo contrário, confirmando aquilo que estava nas Escrituras. O mundo estava preparado para receber a vinda de Jesus, mas não aceitaram ele como o homem que foi prometido, o Messias, o Salvador. Mas os judeus não foram pegos de surpresa, porque em cada livro do Testamento aponta para Jesus. Um sábio escritor chegou a colocar que se tirarmos Jesus de qualquer página da Bíblia, ela já não tem, porque cada página da Bíblia fala a respeito dele. O Antigo Testamento fala do Jesus que viria, e o Novo Testamento é o cumprimento do Jesus. Então os judeus não foram pegos de surpresa. Esse Jesus que veio e não foi surpresa para Israel, ele estava no seio do Pai, ele estava junto ao Pai. O apóstolo João, para provar que ele é Deus, é o Senhor, vai dizer que Jesus era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. O perfeito se fez sem ele, mostrando justamente para os judeus que eles não estavam diante de um outro, mas estavam diante de Jesus. Então, é difícil para eles, os irmãos de Jesus, os judeus, porque eles olharam, nasceu, eu sei quem é sua mãe, Maria, eu sei quem é seu pai, José o carpinteiro, eu vi este menino, eu vi ele aprender com Maria, ele aprendeu conforme as leis mosaicas, lei judaica. Como que ele pode ser de fato Deus? Os, por exemplo, não aceitavam que Jesus poderia ser o Messias, porque eles acreditavam que o corpo é mau, o corpo é ruim. Então, como alguém tão bom, tão maravilhoso, poderia vir um corpo mau? Entenda, a Bíblia não fala que o corpo do homem é mau, pelo contrário, fala que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, é casa de Deus, é morada de Deus. Em nós está a natureza pecaminosa. O corpo é bom. Eles não aceitavam por isso. Mas o evangelista João, bem como o evangelista Lucas, vai relatar que ele foi verdadeiramente. E sabe por que ele foi? Porque foi profetizado no Antigo Testamento. Falava que ele ia nascer, ia vir de uma família humilde, uma cidade humilde. Muitos o rejeitaria, porque seria sem aparência, sem forma. Mas olha que interessante, como eles poderiam ter certeza que Jesus de fato era o Messias, e de fato ele era homem conforme. Simples, é só Gênesis capítulo 1 e pegar Lucas, que vai falar sobre a genealogia bíblica. Muitas pessoas, inclusive você talvez, para pensar um pouco, quando você está lendo a genealogia, seja de Lucas ou lá de Crônicas, Reis, você começa a cochilar pensando, porque tem fulano gerou fulano, Beltrano gerou Beltrano. Qual é a importância disso? É para fulano foi filho de Beltrano, mostrar a sequência, a árvore genealógica. E Jesus viria da descendência de Davi, da casa de Judá, para provar que de fato ele era o Messias que foi prometido. Ele não poderia vir de uma descendência diferente, ele tinha que vir da casa. O evangelista Mateus, o evangelista Lucas vai relatar a genealogia para provar que ele era o Messias. Daí alguns chegaram a clamar na época: Jesus, ó filho de Davi. O que é que isso eles estavam dizendo? Jesus da descendência de Davi. Olha que interessante, abra sua Bíblia aí em Gênesis capítulo 12, versículo 1 ao 3, segundo Samuel 7,16, já foi sendo revelado em todo o Antigo Testamento. Então temos 39 livros, no livro de Esther, no livro de Naum, Jonas e outros livros mais, que apontam, que falam desse homem que viria, que era Jesus, o Messias esperado pelos judeus. Também vamos abrir aí, abre aí em João capítulo 1, versículo 14. Você vai perceber que o evangelista João, ainda falando sobre o Filho de Deus, que vai se encarnar
ela foi completamente igual à nossa, semelhante à nossa. De fato, ele se encarnou, ele sentiu as nossas dores. Talvez você se pergunte, por que Jesus ele sofreu? Por que Jesus ele sentiu dores? Por que Jesus teve que ser tentado e foi dessa forma? Justamente para poder experimentar tudo quanto eu e você experimentamos. Às vezes você diz assim, ele venceu e fez o que fez porque ele era Deus. Veja bem, primeiro tópico, e é Deus, mas ele não usa dos seus atributos aqui na terra para aliviar, para facilitar o seu ministério. Se você abrir aí agora a sua Bíblia, Apóstolos capítulo 10, versículo 38, você vai perceber que vai dizer que Jesus fez o que fez porque Deus estava com ele, estava ungido pelo Espírito Santo. Logo, ele não se utiliza dos seus recursos divinos, ele vai como homem. E interessante ainda que no quarto ponto, o apóstolo Paulo também fala sobre isso, que Jesus nasceu na plenitude dos tempos. Talvez você olhe para a Bíblia ou para as coisas à sua volta só com um olhar humano, mas a nossa orientação a você, meu querido aluno, que olhe para as coisas à sua volta, no seu entorno, com um olhar bíblico, que de fato a Bíblia te revela sobre tudo que está acontecendo, e que de fato te mostra as Escrituras Sagradas. Os judeus parassem para pensar, eles perceberiam que tudo que estava acontecendo era o cumprimento das Escrituras. Antes do Império Romano surgiu o Império Grego, que fez uma diferença enorme na humanidade, deixando uma vasta cultura grega e uma língua grega que vai dominar a época, a ciência, a filosofia. Depois surge o Império Romano com as suas leis e também com as suas estradas. Tudo quanto estava acontecendo estava sendo uma forma de Deus trabalhar para que Jesus pudesse vir ao mundo. Tudo apontava que ele viria. Olha que maravilha! As coisas do tempo de Jesus estava preparando a sua enquanto ser humano para morrer em nosso lugar. Se você olhar para o mundo da sua época de hoje, os últimos minutos que estamos vivendo vai apontar o seguinte: Jesus disse, eu vou ao Pai, mas voltarei. Tudo que está acontecendo à nossa volta já está apontando para a sua vinda, está mais perto do que nunca. Os judeus tentaram rejeitar conscientemente a vinda dele. Assim somos nós. Não podemos rejeitar tudo geograficamente, politicamente falando e tudo mais, apontam para a vinda apresentada ao mundo, porque quando eles foram levados para a Babilônia, eles tiveram que se para poder cultuar o Senhor, para poder ler a lei mosaica e tudo mais. E isso tudo já era uma forma de apregoar sobre o Messias. Então tudo estava harmonicamente sendo preparado para o seu ministério. Jesus vem, nasce, passa a sua infância, passa a sua adolescência, aos 30 anos de idade, começa o ministério. 3 anos enquanto Deus, perfeitamente Deus e perfeitamente. Ninguém poderia, no tempo judaico, com toda tranquilidade, usar o termo eu sou, até porque isso cabia a Deus. Mas Jesus dizia eu sou, justamente dizendo que embora que ele estava em condições de... Mas como que Jesus, se ele também sofreu, como que Jesus pode ser fome? Ele teve também cansaço, é porque ele se sujeitou à condição humana para poder, em meu e em seu lugar, justamente fazer aquilo que foi prometido. Ou seja, o homem pecou, devido ao pecado do homem, as consequências surgiram, males, maremotos, terremotos, doenças, enfermidades, tudo isso é consequência, salário do pecado. Mas em Jesus que veio, se encarnou, viveu e morreu em nosso lugar, nós temos a salvação.
justamente que Jesus foi e é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. O mundo, se tentar rejeitar ele enquanto Deus, não pode rejeitá-lo enquanto homem. O mundo, se quiser o rejeitar enquanto homem, não pode rejeitá-lo enquanto Deus. Mas nós, crentes, salvos em Cristo, o aceitamos enquanto homem, enquanto Deus, justamente porque as Escrituras, que é viva, verdadeira, a palavra de Deus, que embora antiga, mas continua sendo atual, fala a respeito disso. Amados, eu estou acompanhando, sei que dúvidas estão surgindo. Anote suas dúvidas, mande suas perguntas, interaja, participe, leia e faça o seguinte: quer pegar o Evangelho verdadeiro? Conheça esse Jesus cada vez mais, porque o Evangelho que pregamos é Jesus Cristo, que foi aquele que nasceu, aquele que cresceu, morreu, mas também ressuscitou. Agora o terceiro tópico fala sobre Jesus, o homem perfeito. Afinal, o Senhor Jesus era ou não semelhante a nós? Sim, era, pois não estava sujeito, quer no pecado original, quer ao experimental. Ele foi o que diz as Escrituras. O primeiro Adão estava no Éden, não tinha por que pecar, mas ele peca. Jesus, que é o segundo Adão, ele vem estar no deserto, mas não peca. No deserto, ele não estava no jardim. As coisas foram ofertadas a ele, rejeitando. Para quê? Para mostrar que é possível vencer o pecado, que é possível vencermos a tentação. Paulo vai dizer aos Gálatas: mas eu vi e nós andarmos no Espírito, podemos atacar o pecado no poder que a humanidade de Jesus não foi um fracasso, o sofrimento de Jesus não foi um fracasso, o que ele derrota, pelo contrário, tudo foi vitória. Para o homem, a matemática dele é um pouco diferente da matemática de Deus. Para o homem, o vencer é o que importa. Naquilo que parece uma perda, naquilo que parece um fracasso, ainda vemos uma vitória. Então, cada passo que Jesus dava aqui na terra, ele estava ganhando a Pilatos, Herodes e outros mais, ninguém achava uma falha nele para dizer assim: Jesus é falho, Jesus deixou a desejar. Não há nenhum crítico, nenhum cético, nenhum ateu que possa mostrar um erro dele, até mesmo uma contradição
Os grandes sábios, por exemplo, pedagogos, líderes, administradores e outros mais se espelham nele, porque o que ele fez foi brilhante. Isto enquanto homem. São exemplos de viver e alguém, principalmente moralmente, sempre caminhando pautado na cultuarmos ao Senhor. Pai amado, quero pedir ao Senhor, em prol de cada aluno, Pai, que participou desta aula, que ele possa ter a sua fé aumentada cada vez mais, por conhecer o Senhor, Jesus, verdadeiro Deus, verdadeiramente homem, aquele que em tudo foi tentado, sofreu, morreu, mas venceu e vive está à destra do Pai para socorrer as nossas vidas. Pai, que possamos nos dar a conhecer